Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges, mais um dia de devocional. Estamos no mês de julho e estamos aprendendo sobre resistir ao diabo. Como é que a gente faz para resistir suas pressões, tentações, afrontas? Porque existem segredos na Escritura que nos aconselham a não permitir que o inimigo vença as nossas batalhas. Então vamos ao texto? Por causa do pecado de Adão, a autoridade do homem sobre a criação foi roubada pelo inimigo, que instaurou o seu próprio império no mundo. Entretanto, como o sacrifício de Cristo, o maligno perdeu seu domínio sobre os filhos de Deus. E glória a Deus por isso, né? Gênesis 1, 26 e Jó 12, 31. João 12, 31. Depois você vai lá e registra aí, né, essas informações, a não ser que você já tenha, né, o nosso material aí de estudo, que é o curso Fé. Glória a Deus. Diz mais. A Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores, em tudo por intermédio de Jesus. Romanos 8, 35 ao 37. Em seu nome os demônios se submetem a nós. Toda força maléfica não pode sobrepujar o poder de Deus na vida daqueles que se entregam ao Senhor. E diz a Escritura em Judas, capítulo 1, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que realmente Deus ele subjugou todo o poder das trevas. Foi no poder de Deus que todas as trevas elas foram colocadas ali sob controle. E por isso que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos colocamos na condição de filhos de Deus. Toda a nossa história ela tem ali um novo capítulo para vencer todas as artimanhas de Satanás. Não seja enganado não, porque Deus quer que você levante a cabeça e vá adiante servindo ao Senhor. Desde o dia em que Jesus ressuscitou, o diabo sabe que perdeu. Cristo tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. E glória a Deus por isso, né? Porque a morte e o inferno perdem total autoridade sobre o ser humano, porque Jesus tomou de volta as chaves, ou seja, a autoridade que eles possuíam quando o inimigo, né, enganou a Eva, enganou o Adão, e assim expulsos perderam toda a liberdade e prerrogativa de filhos onde tinha poder e autoridade sobre tudo. Mas Cristo veio nos devolver essa realidade maravilhosa. Amém? Vamos lá, continuando. Portanto, não há por que temer as ameaças do maligno. Afinal, ele é como um cão raivoso que, embora rosne e tente avançar, em quem se intromete no seu trabalho, nada pode fazer. Então é igual aquele cachorro que fica rosnando e realmente tá ali rosnando, mas não pode fazer nada, não tem autoridade, não tem poder, ele não tem ali força para fazer aquilo que ele gostaria. Por isso, damos glória a Deus, né? Porque Cristo, ele realmente restaurou a nossa autoridade. E assim nós, que hoje em Cristo, temos o poder de repreender as suas ações. Quem confia no Senhor se torna cada vez mais fortalecido, Salmo 125:1. E por isso, liberta os cativos, vivendo vitoriosamente. E é isso aí, né? Nós precisamos realmente ser fortalecidos no Senhor cada vez mais. Mas para isso acontecer, a gente precisa buscar mais ao Senhor. Em orações, meditar mais na palavra, estar mais presente na igreja, é muito importante. Apesar de muita gente hoje ficar dizendo, não, você não precisa de estar na igreja. Não, precisamos sim, porque foi na igreja que eu conheci a Cristo. Foi na igreja que eu aprendi a servir a Deus. Foi na igreja que me tornei um pastor. Foi na igreja que fui batizado no Espírito Santo. Foi na igreja que aprendi com as palavras de Deus o caminho que deveria seguir. Foi na igreja que eu aprendi os princípios e valores que o Senhor tanto quer me ensinar para que sejam valorizados e construídos da maneira certa, na excelência, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com todos vocês. Então,
Na igreja nós devemos estar jejuando, devemos estar meditando, orando, fazendo tudo isso. Precisamos estar fazendo, porque isso é o caminho que nos leva a grandes vitórias. Vamos à pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Realmente permanecer é um dos grandes segredos, né, da vitória. Mas você percebeu que antes ele diz que quem confia no Senhor é comparado a um monte, né? A um monte, ele diz, de Sião. Por que um monte de Sião, pastor? Porque o monte de Sião é um monte onde Deus se revelava muitas vezes aos filhos de Israel. É lá que nós temos que estar firmes, porque as pessoas que estão recebendo a presença de Deus sobre suas vidas, elas estarão tão firmes como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Então o segredo é permanecer, é resistir, e assim o inimigo não consegue espaço em nome de Jesus. É a hora do momento, é um momento de oração. Nosso Deus e amado Pai, nós estamos firmes, Jesus. Assumimos o dia da vitória, assumimos o dia da batalha. O Espírito de Deus faz hoje dessas pessoas dias de bênção, dias de milagres. E o Senhor assim nos traz uma grande vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E você mantenha firme a tua posição de salvo em Cristo Jesus. Porque se fizermos sempre assim, vai dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe vocês. E amanhã estamos de volta em nome de Jesus. Tchau, tchau.